Então não se preocupe. Mas Marcos, está começando as coisas, a chapa esquentar. Ontem Bangu deu 63 na sensação térmica. Uau! Quando eu li, eu falei assim, meu Deus, eu estou suando aqui, ó, e as máquinas estão todas no máximo. E a Bíblia diz que o sol se aquecerá 7 vezes mais, hein? Uau! Só que você está seguro, diga, eu estou seguro. E eu creio que nós não passaremos, segundo aquilo que a Bíblia nos ensina, por esse momento de tormento e de consequência. Tudo isso é consequência do pecado, gente. E a gente precisa ter essa maturidade e esse entendimento. O pecado trouxe morte, o pecado trouxe tanta coisa ruim que a gente vê na humanidade. E com o pecado veio todas essas sequelas de maldade. Mas você e eu, a gente precisa ter essa convicção no nosso espírito, que nós estamos seguros. Mas Marcos, eu estou passando também por isso aqui, e a gente vai retornar com uma mensagem que a gente pregou ano passado, para falar para você das correntes, né? Se você está no pré, pós, se você é futurista ou não é, né? E nessas correntes diz justamente o time, o tempo de quando a igreja estará sendo arrebatada. Não é essa a mensagem de hoje, mas a gente vai dentro desse tempo do fim trazer esse esclarecimento para você. Mas mais do que nunca a gente tem dito para você que a obra consumada, ela já foi consumada no passado, no teu presente e no teu futuro. Você pode dizer glória a Deus por isso. A Bíblia diz que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele consumou tudo. E na consumação de toda a redenção, você está seguro e eu estou seguro quando nós nos aliançamos com Ele. Você já fez uma aliança com Jesus? Diga glória a Deus. Se já fizemos uma aliança com Jesus, a gente já está nesse processo com o destino certo, o nosso lar. E o seu lar, o meu lar, é a Nova Jerusalém, Apocalipse 20, 21, aonde você e eu viveremos num novo céu, numa nova terra. Com Cristo reinaremos para sempre, com o corpo que nós tínhamos lá no princípio do Gênesis e o pecado corroeu. Um corpo incorruptível, um corpo sem pecado, um corpo sem doença, um corpo sem nenhuma mazela do mal. Esse é o corpo que você e eu já temos como garantia, porque nós já estamos aqui pela fé. Você pode dizer glória a Deus por isso. Mas existe nesse percurso uma coisa muito importante, que depende exclusivamente de você. É você permanecer. E aquele que permanecer até o fim. E a gente, ao longo das nossas reflexões aqui, a gente tem falado de muita coisa que tem tentado nos distrair, nos tirar desse caminho que é Jesus, fazendo com que a gente ou siga para a direita ou siga para a esquerda. E no livro O Peregrino, um best-seller, não sei quantos já leram, se não leram fica aqui uma indicação. É um livro em quadrinhos, mas ele fala justamente desse percurso que a gente trilha com Jesus. E tantas coisas fizeram com que o peregrino, em vários momentos da sua trajetória, tentasse sair por um caminho mais curto.
E eu quero informar a você, não existe um caminho mais curto, não existe um caminho mais fácil, só existe o caminho. Então permaneça no caminho. Aliás, esse foi o nome que nós recebemos quando Ele morreu na cruz. Os seguidores do caminho. Aqueles que caminhavam com Jesus. Que você caminhe com Jesus. Ah, Marcos, mas eu vejo tanta coisa. Eu às vezes me aborreço com algumas picuinhas da gestão humana dentro da igreja. Pois é, você, eu e todo mundo. Às vezes a gente se aborrece com coisas mínimas, mas isso não pode tirar você do caminho. Uma pessoa não pode afastar você de Jesus. Uma denominação não pode afastar você de Jesus. Um inconveniente que você teve com o irmão do lado, ou um líder, não pode afastar você de Jesus. Porque quem morreu na cruz do Calvário por você foi Jesus. E a gente precisa estar atento, porque essas distrações, essas picuinhas às vezes, elas vão tentar te tirar do percurso. E Deus não quer isso para você. Por isso Ele te capacitou. Ele te deu o seu Espírito. Você tem o Espírito de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso. O Espírito dele habita em você. Logo, a inteligência dele, a vitória que ele conquistou na cruz, toda a expertise que há no Espírito está em você. É só você se permitir ser governado pelo Espírito. Porque você também, e a gente já falou isso aqui, você é trino. Você tem um espírito, uma alma e um corpo. E se o seu espírito está em alta, sua alma e seu corpo vão obedecer tudo que o Espírito mandar. Mas se o seu espírito está em baixa, tua alma vai dominar. E infelizmente, a gente às vezes dá muita vazão à alma e o nosso corpo obedece e faz coisas que não deveria. Tomar atitudes que não deveriam. Mas se nós colocamos o nosso espírito em alta, gente, não tem como dar ruim. Você e eu vamos até, às vezes, a nossa alma vai tentar nos conduzir para uma tentação aqui ou uma tentação acolá, mas o espírito em alta vai dizer para a alma: você está submetida à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Permaneça aqui, ó. E se você e eu fizermos essa caminhada, estamos seguros. Nada pode te atingir. Nada pode te deter. Nada pode interromper aquilo que Deus tem para você. Diga aleluia. Se você quiser ler comigo, fique à vontade. Se não, você pode também só acompanhar. Você é livre para fazer aquilo que está no seu espírito. Lucas, o escritor de Atos dos Apóstolos, ele diz assim para a gente: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar,
até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhes perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá de modo como vocês ouviram subir. Aleluia. Obrigado, Pai, por essa palavra. Nós estamos firmados. Ela é promessa para nós. E os acontecimentos do fim, eu nunca imaginei que eu poderia estar passando por tantas coisas que eu nem imaginaria passar. Mas o Senhor está me permitindo passar juntamente com a sua igreja, para entendermos que a Bíblia é a verdade. Ela não é um livro de conto de fadas. Ela é o próprio Deus narrando toda a história do universo para nós, a sua criação. E nós queremos, Pai, nos submeter à tua palavra, porque ela é a verdade, e nada e ninguém poderá, Senhor, impedir a tua palavra de se cumprir nesse planeta, neste universo. E nós te louvamos, Senhor, porque fazemos parte de todo esse processo, de todo esse projeto. Que esta palavra que estaremos ministrando agora, Senhor, ela possa trazer segurança ao coração do meu irmão e da minha irmã, e que eu possa facilitar aquilo que está no teu coração para o coração do teu povo, no nome de Jesus. Amém. Diga amém. A volta de Jesus é uma promessa. E essa promessa está bem próxima de se cumprir. Guerras, rumores de guerras, mudanças no planeta, nomes novos que dão a essas mudanças. O atual que estamos sofrendo é o efeito El Niño, né? Mas não importa o nome que eles dão, o que importa para a gente é que toda a Bíblia está se cumprindo, os princípios das dores. Ainda não estamos vivendo o período da grande tribulação.
não pelo que a Bíblia nos ensina, mas nós cremos que estamos vivendo o princípio das dores, os sinais. E se a chapa está esquentando no princípio das dores, imagine na grande tribulação, né? Mas fique tranquilo, eu creio que você não vai passar por isso. Diga, eu não vou passar por isso. E a gente precisa ajudar as pessoas que a gente conhece, que a gente tem como seguidor no nosso canal do YouTube, no nosso Twitter, no nosso Instagram e tantas outras ferramentas, e falar para elas que a gente tem um lugar seguro para elas, que elas podem nos acompanhar porque esse lugar é seguro. E nesse domingo hoje a gente está mais uma vez fortalecendo a nossa fé, levando a nossa fé e trazendo à memória pontos relevantes para esse dia tão eminente, tão real. Hoje vamos falar de alguns sinais da vinda de Jesus, que serão relevantes para você e eu estarmos seguros e permanecer no caminho. É importante a gente frisar e pensar uma coisa: se estamos aqui por um tempo, e esse tempo é muito curto, a Bíblia diz que se passarmos de 80 em diante, é bônus. Nós teremos uma vida eterna depois desse bônus de 80 anos. E se a gente tem uma vida eterna, por que a gente investe tão pouco nesta vida, na eterna? A gente se preocupa demais com as coisas da vida tão curta. A gente se preocupa com os problemas, a gente se preocupa com os relacionamentos interpessoais, a gente se preocupa com os filhos, a gente se preocupa em ganhar dinheiro, a gente se preocupa em trabalhar. Mas Marcos, tudo isso não faz parte do contexto da vida? Sim, faz parte. Mas não deveria e não pode ser a sua e a minha prioridade. A gente não pode esquecer para onde vamos. A gente não pode esquecer o que temos. A gente não pode esquecer que tudo isso é secundário e não prioritário. Só que o mundo que vivemos, e eu creio, e eu como líder, eu vejo que a igreja, ela teve uma certa culpabilidade nessa conscientização, aonde muitos começaram a pregar um evangelho terreno e não um evangelho eterno, aonde as pessoas estavam sendo convidadas a vir para a igreja para ganhar dinheiro, para ganhar um carro novo, uma casa nova, quando nada disso é o que a Bíblia nos ensina. Mas graças a Deus que mesmo diante dessa igreja que continua pregando essas coisas temporais como foco eterno, e não é, a gente ainda tem uma igreja que continua dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que o céu é o nosso lar, que enquanto estivermos na terra vamos prosperar, sim. Temos que trabalhar, sim, porque o salário do pecado trouxe essa consequência para que a gente possa produzir e captar os recursos para nos mantermos, mas isso não é a prioridade na minha e na sua vida. Marcos, tem algum versículo que comprove isso que você está falando agora? Está aí na sua Bíblia, Mateus 6,33. Anote. Só para você relembrar, esse texto diz assim, Jesus, no Sermão da Montanha, ele diz de coisas secundárias que você e eu buscamos. Ele diz, olha, tudo isso eu vou cuidar de vocês, mas não esqueçam, busquem o meu reino
em primeiro lugar, e todas essas demais coisas te serão acrescentadas. Mas o pecado, o engano, fez as pessoas agora inverterem a ordem das coisas. E é importante a gente estar ciente de que um tempo estaremos aqui, mas esse tempo, ele é muito curto comparado com a sua e a minha eternidade. Que investimento você e eu estamos dando na nossa eternidade? Pergunto eu a você que está conosco também aí na internet. Vou te dar uma ilustração. Imagine você que você foi para um país. Escolhe aí um país. Pode ser a Inglaterra, pode ser a África, pode ser Cancún. E você ficou lá 5 anos. Só que você é cidadão brasileiro. E depois desses 5 anos você não consegue renovar o seu visto nesse país. E você precisa voltar para o seu país. Se você tem uma estatística de 80 anos, você terá mais 50, mais de 50 anos para investir aqui no seu país. E eu pergunto a você, o que você faria nesses 5 anos no país que você escolheu? Você compraria bens lá, você compraria carro, você faria uma poupança lá, você investiria tudo que você tem lá? Ou você investiria no lugar onde você vai passar a sua eternidade? Ou os seus mais de 50 anos? Aprendo com esse exemplo, querido, que o nosso tempo aqui na terra é esses 5 anos. Mas a nossa eternidade, que não tem tempo nem contamos ela fala do nosso investimento eterno. E aí eu faço uma pergunta a você. Por que eu e você, olha, eu estou me incluindo também, a gente investe tão pouco tempo onde vamos passar a nossa eternidade? Noé investiu um bom tempo pensando na eternidade. A gente já falou dele aqui nessa série, mas eu vou lembrar algumas coisas para você. Deus disse para ele, entra na arca, salva as pessoas. Tudo vai ser destruído. Noé não se preocupou em comprar um terreno novo, uma barca nova, não, ele se preocupou em se concentrar naquilo que Deus havia determinado para ele, na ordem que Deus tinha dado para ele. O seu estilo de vida mudou quando Deus deu a ele uma missão e um propósito. Diz o texto que Noé estava focado em cuidar da arca e levar as pessoas a entrarem na arca no dia que ela saísse do seu lugar que ele estava construindo. A vida de Noé foi mudada por uma palavra. E eu espero que nessa manhã, você que me assiste, você que está aqui, essa palavra possa mudar radicalmente a sua vida. Porque muitas coisas, muito engano a partir desse século que nós estamos vivendo, será derramado sobre as igrejas, sobre a humanidade. Mas você e eu precisamos estar focados e firmados na palavra. Muitas coisas vão tentar te distrair, te afastar. Falta de amor, falta de misericórdia,
sinais, muitas coisas. O amor se esfriando de quase todos. São sinais. É esse texto aqui que eu quero. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane. Tenha cuidado para que ninguém vos engane. E ao longo da caminhada do ser humano nessa terra, muita coisa tentou enganar os seres humanos, os filhos de Deus. Filosofia, heresias, extremismos, peso sobre as pessoas, religiosidade. Tenham cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. É só ficar firme. Marcos, eu não entendo muita coisa. Eu também não sou o centro de todo conhecimento, não, gente. E quando você não entende, o que você faz? Eu vivo pela fé. Eu creio que aquele que fez a promessa é fiel. Ele não é mentiroso. Ele é fiel. E aí eu estou seguro e descanso nas asas do Altíssimo. Percebemos que existem sinais que não podem ser mudados, mas existem coisas que a gente precisa tomar cuidado, e elas são sinalizadores, e Jesus colocou bem claro aí nesse texto. Um dos sinais muito fortes da volta de Jesus é o engano. Muitos estão sendo enganados por informações midiáticas, por filósofos, por religião, por heresias, por um falso evangelho. Mas aquele que conhece Jesus, ele não é enganado. Por isso que é tão importante você e eu mantermos o espírito em alta e ativarmos os dons carismáticos na nossa vida.
E um dos dons que eu creio que é relevante demais para que você esteja atento é o discernimento de espírito. Marcos, eu não tenho ainda esse discernimento. O que eu faço? Peça ao batizador, Jesus. Os dons carismáticos quem te dá é Jesus. E o discernir espírito, ele vai mostrar para você, ele vai dar a direção a você, que você vai sentir quando tem cheiro de enxofre, quando a coisa está ficando estranha. Porque o Espírito Santo vai trazer clareza ao teu espírito, e você vai identificar e vai dizer: olha, isso aqui parece, mas não é. Mas para que isso aconteça, você e eu precisamos estar com o espírito em alta. Cuidado, que ninguém te engane. Tome cuidado. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Olha como é simples entrar no reino de Deus, gente. É só fazer o quê? A vontade do Pai. Só isso. Mais nada. Glória a Deus. Que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Marcos, não entendi. Sério? Sim, querido. Deus vai sempre honrar o nome dele. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Filipenses capítulo 2 diz: e Deus deu a ele um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda a terra confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Então tem gente usando o nome de Jesus e está no engano. E quem é esse Marcos? A Bíblia o chama de joio. Crescerão juntos os dois. Eu nunca vi, porque eu nunca saí da cidade grande, né? Mas dizem que trigo e joio é igual. Só no final da colheita é que dá para distinguir quem é quem. Os dois crescem juntos, até a volta de Jesus. Então a gente precisa tomar cuidado. O cuidado precisa estar bem claro na minha vida e na sua vida. Porque quem conhece o coração? Quem conhece o coração? Deus. Um dos provérbios, eu gosto demais de provérbios, e quero indicar você ler um por dia. Fala demais desse engano que há no coração. Fala muito do justo e do injusto. E como a gente identifica, Marcos? Somente com o discernimento de espírito. Precisamos entender que não são os milagres, que não são essas coisas que nos dão garantias de que não estamos sendo enganados. O
O alvo não é fazer coisas em nome de Jesus, mas conhecer e ser conhecido por Ele. Pergunto eu a você: você está sendo conhecido de Jesus? Andou Enoque com Deus, e Deus para si o tomou. Sacou a diferença? Pô, mas eu estou ativo, eu estou fazendo, eu estou, beleza. Mas você está no ativismo ou você é conhecido do Pai? Eu sou conhecido do Pai. Na série Deixados para Trás, quantos já assistiram? Acho que tem 3 ou 4 filmes, pouca gente, né? Fica aqui a indicação para você. Tem muita mentira ali, tá? Mas Deixado para Trás te dá uma dica. Pastores ficarão, apóstolos ficarão, mestres ficarão, porque usavam o nome de Jesus, e o nome de Jesus terá sempre que ser glorificado. Mas a vida do cara não era condizente com aquilo que ele falava. E essa é a minha maior oração diante de Deus: que a minha boca nunca seja uma hipocrisia, que da minha boca sempre saia aquilo que eu vivo. Porque não adianta enganar você ou levar você a entrar no céu. Já imaginou? Eu levo você para o céu, você entra no céu, mas a minha realidade é hipócrita. Você vai para o céu, porque eu estou pregando o nome de Jesus. E olha, que paradoxo, né? Que loucura. Entrar no reino pode ser comparado a entrar na sua casa. Quem entra na sua casa é quem tem a chave. Quem entra na sua casa é quem tem uma identidade para entrar naquele lugar. Só não será enganado quem conhece Jesus. Ajuda-nos a te conhecermos mais e mais, Senhor. Ajuda-nos a tirar, Senhor, o pé do acelerador. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos atentos. Ajuda-nos, Pai. Não deixa nos distrairmos com nada nessa vida. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conheça Jesus, irmão. Conheça Jesus, minha irmã. Quanto mais de Jesus, menos da minha humanidade, menos da sua humanidade. Quanto mais de Jesus, mais a glória dele fluirá através de você, através dessa igreja. Concluo dizendo para você uma coisa muito importante. Estes sinais estão sinalizando coisas importantes na nossa vida. E quais são elas, Marcos? Eu vou simplificá-lo em uma frase: moldar você a ter um estilo de vida que diariamente você possa estar conhecendo a Jesus, seu amigo, seu confidente, seu Senhor, seu Rei, seu tudo.